Dado que ninguém vai nos salvar, ninguém vai magicamente nos iluminar, esse caminho que estamos discutindo chama-se via difícil. É um caminho incompatível com a nossa expectativa de que o envolvimento com os ensinamentos budistas será suave, tranquilo, agradável, compassivo. Eis a via difícil. É um simples encontro de duas mentes. Se abrirmos nossa mente, se estivermos dispostos a nos encontrar, o Mestre também abrirá sua mente. Não é uma questão de mágica. A condição da abertura é uma criação mútua. De modo geral, quando falamos em liberdade, liberação ou compreensão espiritual, acreditamos que para alcançar essas coisas, não precisamos fazer absolutamente nada, pois alguém cuidará de nós. Você está bem, não se preocupe, não chore, tudo correrá muito bem, cuidarei de você. Inclinamo-nos a pensar que tudo o que temos a fazer é entrar para a organização, pagar a taxa de admissão, assinar o livro de registro e, em seguida, obedecer às instruções que nos forem dadas. Estou convencido de que sua organização é válida, de que responde a todas as minhas perguntas. Vocês podem me programar como quiserem. Se quiserem me colocar em situações difíceis, façam-no. Deixo tudo por sua conta. Essa atitude proporciona o conforto de não precisar fazer nada se não cumprir ordens. Fica tudo a cargo de outra pessoa, que encarrega-se de nos instruir e atenuar nossas deficiências. No entanto, para nossa surpresa, as coisas não funcionam dessa maneira. A ideia de que não temos nada a fazer por nós mesmos é um super faz de conta. O desbravamento das dificuldades do caminho exige um tremendo esforço, até nos engajarmos efetivamente, de forma ideal e adequada, às situações da vida. Por conseguinte, o essencial na via difícil parece ser a necessidade de um esforço individual, que terá de ser feito pelo discípulo, para ele reconhecer a si mesmo, para passar pelo processo de desmascaramento. Precisamos estar dispostos a ficar sozinhos, o que não é fácil. Isso não quer dizer que o caminho difícil vise sermos heróicos. A atitude de heroísmo baseia-se na presunção de que somos maus, impuros, de que não somos dignos, de que não estamos preparados para a compreensão espiritual. Precisamos nos reformar, ser diferentes do que somos. Se pertencemos à classe média americana, por exemplo, precisamos desistir dos nossos empregos ou abandonar a faculdade, sair de nossas casas suburbanas, deixar crescer o cabelo, talvez experimentar drogas. Se somos hippies, precisamos largar as drogas, cortar o cabelo, jogar fora os nossos jeans rasgados. Julgamo-nos especiais, heróicos, conseguindo negar a tentação. Nós nos tornamos vegetarianos e mais isto, e mais aquilo. Há muitas coisas nas quais podemos nos converter. Achamos que nosso caminho é espiritual porque segue literalmente na contramão do que éramos. Mas isso é apenas o caminho do falso heroísmo. Quem está sendo heróico é unicamente o ego. Podemos levar esse gênero de falso heroísmo a grandes extremos, colocando-nos em situações completamente austeiras. Se os ensinamentos que nos comprometemos a seguir recomendam que fiquemos de cabeça para baixo durante 24 horas por dia, assim ficaremos. Purificamo-nos praticamente à austeridade e nos sentimos extremamente limpos, reformados, virtuosos. Talvez não pareça haver nada de errado com isso nesse momento. Podemos tentar imitar certos caminhos espirituais, como o do índio americano ou do hindu, ou do zen budista japonês. Podemos abandonar nossos ternos, colarinhos e gravatas, nossos cintos, calças e sapatos, na tentativa de seguir os seus exemplos. Ou podemos decidir rumar para o norte da Índia,
a fim de nos juntarmos aos tibetanos. Podemos usar roupas tibetanas e adotar costumes tibetanos. Isso nos parecerá ser a via difícil, porque sempre haverá obstáculos e tentações para nos distrairmos do nosso caminho. Sentados em um ashram hindu, não comemos chocolate durante 6 ou 7 meses e sonhamos com chocolate ou com as outras guloseimas que apreciamos. Talvez sintamos saudades das festas de Natal ou das comemorações do Ano Novo. Mas ainda assim, cremos haver encontrado o caminho da disciplina. Lutamos contra os obstáculos desse caminho e tornamo-nos competentes, mestres em alguma espécie de disciplina. Esperamos que a magia e a sabedoria do nosso treinamento e da nossa prática nos conduzam ao estado mental correto. Às vezes, chegamos a pensar que alcançamos a meta. Talvez fiquemos completamente inebriados ou absortos por um período de 6 ou 7 meses. Mais tarde, nosso êxtase desaparece. E assim caminham as coisas, sempre na mesma direção. Como haveremos de lidar com essa situação? Podemos ser capazes de permanecer inebriados e em êxtase por um longo espaço de tempo, mas depois precisamos voltar, ou descer de onde estivermos, ou retornar ao normal. Não estou dizendo que as tradições estrangeiras ou disciplinares não se aplicam ao caminho espiritual. Estou dizendo que temos a ideia de que deve haver alguma espécie de remédio ou poção mágica que nos ajude a atingir o estado correto da mente. Isso parece uma abordagem às avessas do problema. Esperamos que, manipulando a matéria, o mundo físico, possamos alcançar sabedoria e compreensão. Podemos até esperar que cientistas especializados o façam por nós. Eles nos internariam em um hospital, nos administrariam as drogas corretas e nos elevariam a um estado elevado de consciência. Infelizmente, acredito que isso é impossível, que não podemos fugir do que somos, disso que carregamos conosco durante todo o tempo. Assim, voltamos para o ponto de que, se quisermos abrir-nos completamente, é necessário uma espécie de dádiva verdadeira ou sacrifício. Essa dádiva pode assumir qualquer forma, mas para ser significativa, deverá implicar desistir-nos da esperança de obtermos alguma coisa em troca. Não importa o número de títulos que possuímos, nem quantos trajes exóticos usamos até se esfarraparem, nem o número de filosofias, compromissos e cerimônias sacramentais dos quais participamos. Precisamos renunciar à ambição de conseguir alguma coisa em troca da dádiva. Essa é a verdadeira via difícil. Podemos ter passado dias maravilhosos passeando pelo Japão. Podemos ter apreciado a cultura japonesa, os formosos templos zen, as magníficas obras de arte. E não apenas achamos belas essas experiências, como elas também nos disseram alguma coisa. Essa cultura é a criação de todo um estilo de vida inteiramente diferente do estilo de vida do mundo ocidental. E essas obras mexeram conosco. Mas até que ponto o requinte da cultura e das imagens, a beleza das formas externas realmente nos abalam, nos comovem? Não sabemos. Desejamos meramente saborear as nossas belas lembranças. Não queremos examinar muito de perto as nossas experiências. Essa é uma área sensível. Por outro lado, talvez um determinado guru nos tenha iniciado em uma cerimônia muito comovente, extremamente significativa. A cerimônia era real, direta e bela. Mas quanto dessa experiência estamos dispostos a examinar? Isso é algo muito pessoal, delicado demais para que o questionemos. Preferiríamos manter isso como um tesouro e preservar o sabor e a beleza da experiência, de modo que, quando chegassem tempos difíceis, quando estivéssemos deprimidos na fossa, pudéssemos trazer essa lembrança à mente
a fim de nos confortar, dizer-nos que na realidade fizemos alguma coisa que valeu a pena, dizer-nos que estamos no caminho. Essa não parece, de maneira alguma, via difícil. Ao contrário, pareceríamos mais estar colecionando do que dando. Se refletirmos sobre como fizemos as nossas compras espirituais, seremos capazes de lembrar-nos de alguma ocasião em que demos algo completa e apropriadamente, em que nos abrimos e demos tudo? Alguma vez nos desmascaramos, despindo-nos da armadura, da camisa, da pele, da carne, das veias e até do coração? Experimentamos realmente o processo de despir-nos, de abrir-nos e de dar-nos? Essa é a questão fundamental. Precisamos de fato nos entregar, dar alguma coisa, desistir de alguma coisa de maneira muito dolorosa. Temos de começar a desmantelar a estrutura básica desse ego que fomos capazes de produzir. O processo de desmantelamento, de desagregação, de abertura, de renúncia é o verdadeiro processo de aprendizagem. Quanto estivemos decididos a renunciar a essa situação de unha encravada? O mais provável é que não tenhamos conseguido renunciar a coisa alguma. Limitamo-nos a juntar, construir, adicionar camada sobre camada, de modo que a perspectiva da via difícil é muito ameaçadora. O problema é que tendemos a procurar uma resposta fácil e sem dor, mas esse tipo de solução não se aplica ao caminho espiritual, que muitos de nós não deveriam nem sequer ter iniciado. Uma vez que enveredamos pelo caminho espiritual, ele é por demais doloroso e padecemos as consequências. Comprometemo-nos com a dor de nos expor, de tirar a roupa, a pele, os nervos, o coração, os miolos, até ficarmos expostos ao universo. Nada restará. Será terrível, insuportável, mas é assim mesmo. De algum modo, surpreendemo-nos em companhia de um estranho médico. Ele vai nos operar, mas não usará anestesia, porque deseja realmente se comunicar com a nossa doença. Não permitirá que usemos nossa fachada de espiritualidade, sofisticação psicológica, falsa doença psicológica ou qualquer outro disfarce. Desejamos nunca o ter conhecido. Gostaríamos de saber nos anestesiar, mas agora estamos fadados a isso. Não há saída. Não por ele ser muito poderoso. Poderíamos dizer-lhe adeus em um segundo e partir, mas já nos expusemos demais a esse médico, e se tivermos que fazer tudo isso outra vez, será muito doloroso. Não desejamos precisar repeti-lo, de modo que, agora, teremos de ir até o fim. Estar com esse médico é extremamente incômodo para nós, porque estamos sempre tentando enganá-lo, mesmo sabendo que ele vê as intenções por detrás das nossas artimanhas. A operação é a sua única maneira de comunicar-se conosco, de modo que precisamos aceitá-la. Precisamos nos abrir para a via difícil, para a operação. Quanto mais perguntamos, o que você vai fazer comigo? Mais perturbados ficamos, porque sabemos o que somos. É um caminho estreitíssimo, sem saída, um caminho doloroso. Precisamos entregar-nos completamente e comunicar-nos com esse médico. Ademais, precisamos desmascarar nossas expectativas de magia a respeito do guru, de que ele possa, dispondo de seus poderes mágicos, nos iniciar em caminhos extraordinários e indolores. Precisamos desistir de procurar uma operação indolor, desistir da esperança de que seja empregado um anestésico ou um sedativo de tal modo que ao acordarmos tudo esteja perfeito. Precisamos estar dispostos a comunicar-nos de uma forma totalmente aberta e direta com o nosso amigo espiritual e com nossa vida, sem nenhum canto escondido. Isso é árduo e doloroso. É a via difícil. Pergunta:
Nossa autoexposição é alguma coisa que simplesmente acontece ou há um modo de provocá-la, um modo de nos abrirmos? Resposta: creio que, se você já estiver comprometido com o processo de expor-se, quanto menos tentar se abrir, mais óbvio se tornará o processo da abertura. Eu diria que trata-se mais de uma ação automática do que de alguma coisa que você tenha que fazer. No princípio, quando discutimos a entrega, eu disse que, tendo exposto tudo ao amigo espiritual, você não precisa fazer mais nada. É uma questão de aceitar o que é, coisa que tendemos a fazer de qualquer maneira. Com frequência, nos vemos completamente nus em certas situações, desejando ter roupas para nos cobrir. Situações embaraçosas como essas sempre surgem na vida. Pergunta: precisamos ter um amigo espiritual antes de podermos nos expor ou podemos simplesmente nos abrir para as situações da vida? Resposta: creio que você precisa de alguém para vigiá-lo, porque assim o processo parecerá mais real. É muito fácil despir-se em um quarto, sem ninguém por perto, mas achamos constrangedor nos despirmos com uma sala cheia de gente. Pergunta: quer dizer que se trata efetivamente de nos expormos a nós mesmos? Resposta: sim, mas não vemos as coisas dessa maneira. Temos uma forte consciência do público, porque temos muita consciência de nós mesmos. Pergunta: não vejo por que a prática de austeridades e o domínio da disciplina não seja a verdadeira via difícil. Resposta: você pode se iludir, imaginando estar percorrendo a via difícil, quando na realidade não está. É como estar em um jogo heróico. A via suave é muito ligada à experiência do heroísmo, ao passo que a via difícil é muito mais pessoal. Depois de seguir pelo caminho do heroísmo, você ainda terá a via difícil a percorrer, o que é algo muito chocante de se descobrir. Pergunta: é necessário passar pela via heróica primeiro e perseverar nela, a fim de percorrer a via realmente difícil depois? Resposta: acho que não. E é isso mesmo que estou tentando evidenciar. Se você se envolve com a via heróica, está acrescentando camadas ou peles à sua personalidade por imaginar ter alcançado alguma coisa. Mais tarde, para sua surpresa, descobrirá que é necessário algo mais. É preciso remover as camadas, as peles. Pergunta: você fala na necessidade de experimentarmos uma dor cruciante. A compreensão do processo de desmascaramento não pode tornar desnecessária a experiência da dor? Resposta: essa é uma questão muito delicada. Compreender não significa realmente fazer. Você apenas compreendeu aquilo. Podemos compreender o processo fisiológico que se desenrola em uma pessoa que é torturada e a experiência da dor pela qual ela passa. Mas a verdadeira experiência será completamente diferente. Não basta a compreensão filosófica ou intelectual da dor. Você precisa realmente sentir algo de forma completa. A única maneira de chegar ao âmago da questão consiste em experimentá-la você mesmo, embora não tenha que criar situações dolorosas. Essas situações ocorrerão com a ajuda do amigo espiritual, que é um médico com uma faca afiada. Pergunta: se você estiver no processo de se entregar e seu amigo espiritual lhe apontar o bisturi e tirar sua anestesia, uma situação extremamente aterrorizante. Seu amigo espiritual parece zangadíssimo e enojado, e você deseja fugir. Como você explicaria isso? Resposta: o problema está justamente nisso. Trata-se de uma operação sem o uso de anestésicos. Você precisa estar dispostos a sofrê-la. Se fugir, será como um homem que precisa de uma apendicectomia e que sai correndo da sala de cirurgia. O seu apêndice poderá supurar. Pergunta: mas isso acontece logo no princípio do relacionamento com um amigo espiritual. Ainda não estivemos com ele nem 5 minutos. De repente, a casa cai e ele simplesmente nos deixa sozinhos para lidarmos com a situação.
Talvez diga: não acompanharei nessa neurose. Já se passaram 5 minutos. Entregue-se. Desista de tudo. Lide com ela você mesmo, e quando se livrar dessa confusão, falarei com você. Foi isso que eu vivenciei. Resposta: veja bem, não importa que você seja um iniciante ou um estudante avançado. É uma questão de quanto a pessoa tem estado consigo mesma. Se ela tem estado consigo mesma, haverá de se conhecer. É como uma doença comum. Suponhamos que você esteja viajando de um país para outro. Sinta-se mal e decida procurar um médico. Ele mal fala sua língua, mas pode sentir seu corpo, percebe o que há de errado em você e decide levá-la sem perda de tempo para o hospital a fim de operá-la. Tudo depende da fase de desenvolvimento da doença. A gravidade da operação dependerá da progressão da doença em seu corpo. Você poderá explodir completamente. Se tiver apendicite e o médico esperar demais, talvez com a intenção de fazer-se amigo, seu apêndice poderá estourar. E você não diria que aquele foi um bom meio de se praticar a medicina? Pergunta: por que alguém dá o primeiro passo no caminho? O que o leva a isso? Um acidente? O destino? O karma? O quê? Resposta: se você se expõe completamente, já está no caminho. Caso se ofereça pela metade, estará apenas parcialmente no caminho, e isso repercutirá de volta sobre você. Se der informações insuficientes ao médico, irá recuperar-se muito mais devagar, porque não lhe contou todo o histórico do caso. Quanto mais você revela ao médico, mais cedo ele será capaz de curá-lo. Pergunta: se a via verdadeiramente difícil implica que eu me exponha, devo permitir minha exposição ao que julgo ser mal, sabendo que isso poderá me ferir? Resposta: abrir-se não é uma questão de martirizar-se diante de cada ameaça que surge. Você não precisa ficar parado frente a um trem que avança, a fim de abrir-se com ele. Essa seria a via do heroísmo, a falsa via difícil. Toda vez que nos defrontamos com uma coisa que consideramos má, ela ameaça a autopreservação do ego. Estamos tão atarefados preservando nossa existência diante dessa ameaça que não conseguimos ver a coisa toda com clareza. Para nos abrirmos, temos que cortar o desejo de preservar nossa própria existência. Só então poderemos ver claramente a situação e lidar com ela como ela é. Pergunta: essa abertura não será definitiva, não é? Quero dizer, podemos nos abrir em um contexto e quando nos vemos em outra situação, tomar de repente uma máscara e a colocar no rosto, ainda que não desejemos fazê-lo. Pelo visto, conseguir a abertura completa é difícil. Resposta: o essencial é que a luta não tem importância alguma para a abertura, uma vez que tenhamos dado um passo no caminho. O abandono da própria luta resolve todo o problema. Neste caso, já não se trata de querer ou não querer envolver-se em situações da vida. Dissolve-se o instinto simiesco do ego, porque ele se baseia mais em informações de segunda mão do que na experiência direta. A luta é o ego. Uma vez que você abre mão da luta, não há mais ninguém para vencê-la. Ela simplesmente desaparece. Como você pode ver, não se trata de conseguir vitória sobre a luta. Pergunta: quando nos sentimos irados, devemos simplesmente expressar a ira para nos abrir? Resposta: quando se fala em abertura e entrega relacionadas, por exemplo, à ira, isso não significa que devemos sair de casa e imediatamente agredir alguém. Isso parece ser antes um meio de alimentar o ego do que dispor convenientemente a ira, de entregar sua verdadeira qualidade viva. O mesmo se aplica à autoexposição em geral. É uma questão de ver a qualidade básica da situação como ela é, em lugar de tentar fazer alguma coisa com ela. É claro que, se alguém está completamente aberto para a situação, sem quaisquer ideias pré-concebidas, saberá qual ação é correta e qual é inadequada. Se determinado curso de ação for deselegante e inábil, essa pessoa não optará por ele na encruzilhada.
ela tomará o caminho da ação hábil e criativa. Você não se envolve no julgamento como tal, mas escolhe o caminho criativo. Pergunta: colecionar coisas e defender disfarces é um estado inevitável? Resposta: colecionamos coisas e torna-se penoso livrar-se delas mais tarde. É como se tivéssemos pontos cirúrgicos na pele depois de uma operação. A perspectiva de retirá-los nos assusta. Ficamos apreensivos. Já nos acostumamos com aquele corpo estranho em nosso organismo. Pergunta: você acredita que é possível começarmos a ver o que é, a ver a si mesmo, como se é, sem um mestre? Resposta: não acredito ser possível de maneira alguma. Você precisa ter um amigo espiritual para que possa entregar-se e abrir-se completamente. Pergunta: é absolutamente necessário que o amigo espiritual seja um ser humano vivo? Resposta: é. Qualquer outro ser com quem você pudesse pensar estar se comunicando seria imaginário. Pergunta: os pensamentos de Cristo, por si mesmos, poderiam ser um amigo espiritual? Resposta: eu não diria isso. Essa é uma situação imaginária. O mesmo se dá com quaisquer ensinamentos e não especificamente com os ensinamentos de Cristo. O problema reside em que nós mesmos podemos interpretá-los. Nisso está o ponto essencial. Ensinamentos escritos estão sempre sujeitos à interpretação do ego. Pergunta: quando você fala em nos abrirmos e nos expormos, isso me lembra certas escolas de psicoterapia. Qual é, no seu entender, a função de o que as pessoas fazem em psicoterapia? Resposta: na maior parte dos tipos de psicoterapia, o problema é que, se você considera o processo como terapêutico, na realidade você não quer dizer realmente isso, mas aquela é a coisa terapêutica a ser feita. Em outras palavras, sua terapia é um passatempo, um hobby. Além disso, você vê a situação terapêutica sendo definida pelo histórico do seu caso, porque qualquer coisa desandou no relacionamento entre você e seus pais. Você tem uma tendência mórbida a... Assim que você começa a lidar com todo o histórico do caso de uma pessoa, tentando torná-lo relevante no presente, a pessoa começa a sentir que não há escapatória, que sua situação não tem remédio, porque não pode desfazer o que se fez no passado. Sente-se presa a uma armadilha por seu passado, sem nenhuma possibilidade de fuga. Esse gênero de tratamento é extremamente inábil. É destrutivo, porque impossibilita o envolvimento com o aspecto criativo do que está acontecendo agora, do que está aqui neste momento. Por outro lado, se a psicoterapia fosse apresentada de forma a enfatizar o viver no momento presente, ao trabalhar com os problemas atuais, não apenas no tocante à expressão verbal e aos pensamentos, mas em termos de experimentar a realidade das emoções e dos sentimentos, então seria, a meu ver, um modelo muito equilibrado. Infelizmente, existem muitos tipos de psicoterapias e inúmeros psicoterapeutas envolvidos na tentativa de se afirmarem e afirmarem suas teorias em lugar de trabalharem com o que é. Na verdade, eles acham extremamente assustador trabalhar com o que é. Precisamos simplificar, ao invés de complicar o problema com teorias de quaisquer tipos. A situação da momentaneidade, este exato momento, contém históricos completos de casos e determinações futuras. Tudo está bem aqui, de modo que não precisamos ir mais longe do que isso para provar quem fomos, quem somos ou quem poderemos ser. Tão pronto tentamos desenredar o passado, vemo-nos envolvidos no presente com a ambição e a luta, incapazes de aceitar o atual momento como ele é. É uma grande covardia. Além disso, encarar nosso terapeuta ou guru como nosso salvador não é saudável. Precisamos trabalhar nós mesmos. Na realidade, não há outra alternativa. O amigo espiritual pode acentuar a nossa dor em certas circunstâncias. Isso faz parte do relacionamento entre médico e paciente. A ideia é não considerar o caminho espiritual como algo muito luxuoso e prazeroso.
mas vê-lo como uma forma de simplesmente encarar os fatos da vida.